Você já percebeu como algumas palavras carregam histórias profundas que quase nunca são contadas da forma certa? Hoje, vou falar sobre duas dessas palavras que são fundamentais para entender Cabo Verde: Badiu e Sampajudo. Este vídeo nasceu a partir de pedidos de muitos inscritos que querem entender mais sobre essas identidades, que para alguns são só nomes, mas que para nós significam muito mais. Se você ainda não é inscrito, aproveita e se inscreve agora para a gente crescer junto e continuar trazendo essas histórias que às vezes foram deixadas de lado ou até escondidas. Para quem já acompanha o canal, sabe que aqui a gente não romantiza nem esconde nada. A ideia é contar a verdade, sem meias palavras, para fortalecer a nossa identidade com base na memória real e não em mitos. Entender o que é ser Badiu ou Sampajudo não é só uma questão de nomes ou local de nascimento. É olhar para como a história de Cabo Verde foi construída, com todas as suas complexidades, conflitos e resistências. Começando pelo Badiu. Essa palavra é usada para se referir às pessoas da ilha de Santiago, especialmente aquelas que mantêm fortes laços com as raízes africanas do arquipélago. A origem do termo é interessante e cheia de significado. No passado, os colonizadores usavam vadios para descrever aqueles que consideravam preguiçosos, marginalizados. Mas o povo de Santiago apropriou essa palavra, transformando-a em símbolo de resistência e orgulho. Eles são os guardiões das tradições africanas que sobreviveram ao escravismo e à opressão, manifestadas no batuque, na língua crioula e nas festas que celebram nossa ancestralidade. Santiago, sendo a maior ilha, foi o principal ponto de chegada dos africanos escravizados, trazidos pelos portugueses para trabalhar nas plantações e no comércio. Isso fez com que a presença africana na cultura local fosse muito forte, mesmo diante das tentativas coloniais de apagar essas raízes. O povo Badiu representa essa resistência viva, um elo que nos conecta diretamente com a África, com as dores e as lutas daquele passado, mas também com a força de quem sobreviveu e criou um modo de vida próprio que ainda pulsa em cada canto da ilha. Por outro lado, temos o Sampajudo, termo associado às ilhas do Barlavento, especialmente São Vicente. A palavra Sampajudo vem da expressão sempre ajudo, usada para descrever pessoas que, segundo a visão colonial, estariam mais integradas ou domesticadas dentro do sistema europeu. Isso não quer dizer que a identidade Sampajudo seja menos valiosa, muito pelo contrário. Ela traz outra face de Cabo Verde, marcada pela mestiçagem cultural, pela influência europeia mais direta e pelo contato com outras culturas, devido à posição das ilhas no Atlântico. São Vicente, com sua cidade portuária de Mindelo, foi um importante centro comercial e cultural, onde europeus, africanos, americanos e outros povos se encontraram e criaram uma cultura única, vibrante e cosmopolita. Os Sampajudos representam essa mistura, esse encontro de mundos que foi tanto marcado pelo colonialismo quanto pela resistência cultural e pela criação de novas formas de identidade. Mas o que essas duas palavras nos mostram, no fundo, é como o colonialismo trabalhou para dividir o povo cabo-verdiano. Criou categorias baseadas na cor da pele, na origem, no comportamento, para facilitar a dominação. Essas divisões, infelizmente, continuam a influenciar as relações sociais no arquipélago, alimentando preconceitos e desigualdades que ainda precisam ser enfrentadas. Essa realidade não é fácil, e é por isso que falar sobre Badiu e Sampajudo exige coragem e honestidade. Não se trata de escolher um lado ou outro, mas de compreender que ambas as identidades têm histórias de dor e de luta, de apagamento e de resistência. A descolonização que defendemos no canal passa por entender essas complexidades para superar os estigmas e construir um Cabo Verde que valorize sua diversidade sem hierarquias impostas. Por isso, quero convidar você a refletir comigo. Como essas divisões internas influenciam a forma como nos relacionamos? Será que elas nos afastam ou podem nos ajudar a reconhecer a riqueza da nossa cultura?
Quando entendemos a história real por trás dessas palavras, abrimos espaço para um diálogo mais verdadeiro, que pode fortalecer nossa identidade coletiva e promover justiça social. Lembre-se, este é um espaço para todos que querem aprender e crescer. Por isso, deixe sua opinião nos comentários. Compartilhe este vídeo com quem precisa conhecer essa história e fortaleça essa rede de conhecimento que estamos construindo juntos. Se ainda não fez, inscreva-se para não perder as próximas reflexões e histórias que vamos trazer. Eu vou continuar trazendo o que sei com respeito, profundidade e transparência, para que a gente possa, juntos, desconstruir velhas narrativas e fortalecer nossa identidade com base na verdade. Quando a gente olha para a história de Cabo Verde, especialmente para as identidades Badiou e Sampajudo, é impossível não perceber que estamos diante de uma narrativa muito mais complexa do que simplesmente quem é de onde. Essas palavras carregam consigo as marcas profundas da colonização, mas também as possibilidades de uma resistência que não é apenas cultural, mas política e social. O arquipélago foi um dos primeiros pontos do Atlântico onde a presença europeia encontrou as populações africanas, criando uma mistura que gerou um povo novo, mas também muitas contradições. O que os colonizadores não queriam era justamente essa mistura, essa construção de identidades próprias. Por isso, criaram categorias e estereótipos para controlar e dividir. Os Badius, por exemplo, foram vistos como rebeldes, fora do controle, porque mantinham viva a memória da África e resistiam à tentativa de apagamento cultural. Já os Sampajudos, por serem considerados mais dóceis ou integrados, ganharam uma posição diferente, mas não isenta das tensões do colonialismo. O que poucos sabem é que dentro dessas categorias também existem muitas nuances. Por exemplo, entre os Badius, há diferentes grupos que preservam tradições variadas, algumas de origem senegalesa, outras de origem guineense ou cabo-verdiana mesmo, mostrando que a identidade africana em Santiago não é monolítica. No Barlavento, a mestiçagem não é só com europeus, mas também com outros africanos e americanos que passaram pelo porto de Mindelo. Essa diversidade interna é uma riqueza enorme que desafia qualquer tentativa de reduzir o povo cabo-verdiano a rótulos simples. Além disso, é fundamental entender que essas divisões internas, embora tenham sido estimuladas pelo colonialismo, ganharam vida própria e foram apropriadas pelos próprios cabo-verdianos de maneiras diferentes ao longo do tempo. Isso faz parte do processo de construção identitária, mas também aponta para a necessidade de um olhar crítico que não reproduza essas separações de forma acrítica. Hoje, ainda vemos como essas questões se refletem nas desigualdades sociais, no acesso a oportunidades, no reconhecimento cultural e até na política local. A identidade Badiou pode carregar um peso histórico que influencia a forma como as pessoas são vistas e tratadas, assim como a identidade Sampajudo traz suas próprias dinâmicas sociais e culturais. Isso nos leva a pensar: como podemos superar essas barreiras internas sem apagar as diferenças que enriquecem nossa cultura? É justamente aí que entra a importância da descolonização da nossa história e da nossa cultura. Descolonizar não é apenas tirar os símbolos do colonialismo, mas é questionar as narrativas, reconhecer os apagamentos e valorizar a diversidade dentro do nosso povo. É entender que não existe uma única forma de ser cabo-verdiano, mas muitas, e que todas devem ser respeitadas e celebradas. Um aspecto que merece destaque é o papel das línguas e dos ritmos musicais nessa construção identitária. O crioulo falado em Santiago, com sua sonoridade mais próxima do português africano, e o crioulo do Barlavento, com influências de outras línguas e sotaques, mostram como a língua é viva e reflete histórias distintas. O batuque, a morna, o funaná, cada ritmo tem suas raízes e trajetórias que falam da resistência e da criatividade do nosso povo. Falar dessas identidades também é falar de justiça histórica. É reconhecer que muitos foram esquecidos ou marginalizados dentro do próprio país por causa dessas diferenças. É trazer à luz
vozes que foram silenciadas e abrir espaço para que todas as histórias sejam ouvidas, para que a memória coletiva seja realmente plural e democrática. E é nesse ponto que a gente precisa da sua participação. Esse canal existe para ser um espaço de diálogo aberto, onde você pode contribuir com suas experiências, dúvidas e reflexões. Cada comentário, cada compartilhamento ajuda a espalhar uma visão mais rica e verdadeira de quem somos. Vamos juntos desconstruir as narrativas que nos dividem e construir pontes que nos unem. Valorizar o Badiou e o Sampagudo não é colocar um contra o outro, mas entender que cada um carrega um pedaço essencial da nossa história e cultura. O futuro de Cabo Verde depende dessa compreensão e dessa união. Por isso, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo com quem você acha que precisa ouvir essa história e se inscreva para continuar essa jornada conosco. A história do nosso povo é complexa, cheia de dor e beleza, e merece ser contada com toda a sua verdade.